Deus na frente, Deus na frente, A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação da Superintendência da Juventude. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Nós somos a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Estamos localizados na Avenida Farrapos, número 312, próximo à rodoviária. Aleluia. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Nós somos da sub-região Centro-Sul e o nosso supervisor é o pastor Silvio Machado. Nós somos da sede diária Pioneira. Nosso pastor é o pastor Ari Couto Gomes e o supervisor da juventude é o presbítero Roque dos Santos. Glória a Deus. Passadas as apresentações, vamos então fazer uma oração. De imediato, peço para que você compartilhe esta programação. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para que vidas sejam alcançadas, para que esta programação alcance outras pessoas. E também, já de imediato, lhe adianto, deixe o seu pedido de oração. Nós estaremos orando mais para frente pelo seu pedido de oração. Mas de imediato, quero apresentar aqui o irmão Jonas, está conosco. Glória a Deus, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. E nosso líder da juventude, evangelista irmão Rogério. Pai do Senhor, que todos sejam abençoados nesta noite. Glória a Deus, então nós vamos orar, mas antes de orarmos, você que está nos assistindo, sabe qual é o tema da nossa live de hoje? É um tema extremamente importante e intrigante. Por que intrigante? Porque muitos não sabem que são coisas distintas. Mas eu não vou. Vamos orar primeiro. Logo após, se você sabe o tema já, deixa aqui no chat. Como é que eu digo? Interaja conosco. Aqui, se você sabe o tema, interaja conosco. Logo mais estaremos apresentando aqui, lendo seu comentário. Deixe sua pergunta, o seu parecer. E Deus estará te abençoando. Já sem mais delongas, né, irmão Rogério? Ore por nós, por favor. Oramos a Deus, então. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez para glorificar o Teu nome. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo nessa live, Senhor. O Senhor vai abençoar a cada um que está assistindo, cada um que vai participar. Que o Senhor possa, meu Deus amado, estender as Tuas mãos e abençoar cada um. Abençoando, Senhor, as suas vidas, aleluia. Que eles possam, Senhor, ser edificados nesta noite, através desse tema, desse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao tema. Abra a tua Bíblia conosco, no livro de Hebreus, no capítulo 13, e versículo de número 17. Irmão Jonas, pode ler para nós? Hebreus 13, 17 diz assim: Obedeceis aos vossos dias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Tema da live de hoje: obediência ou submissão? Uma interrogação, uma pergunta. E aí?
Esse é o tema. Obediência ou submissão? Talvez você possa estar se perguntando, ué, mas não é a mesma coisa? Se eu sou obediente, eu não sou submisso? Ou se eu sou submisso, eu não sou obediente? Aparentemente é a mesma coisa, né? O que você acha? Comente aí, o que você acha? É a mesma coisa? Ou de repente você pode dizer assim, eu nem sei o que é submissão? Por que não, né? Talvez a pessoa não sabe. Mas o que você acha? É sobre isso que nós vamos falar agora. Irmão Jonas, peço que o irmão leia de novo, a parte A somente do versículo. Obedecei aos vossos dias e sede submissos para com eles. Amém. Leia de novo, por favor, só essa parte. Obedecei aos vossos dias e sede submissos para com eles. Primeiro ponto importante, para que fique claro para você de imediato, não é a mesma coisa. Para que você que pensava que obediência e submissão era a mesma coisa, se fosse a mesma coisa, ela não estaria as duas palavras na mesma frase. Isso é uma redundância. Irmão Rogério, o que o senhor tem a nos dizer? A gente lendo o versículo, a gente vai ver, porque ele não vai repetir duas vezes a mesma palavra, né? Perfeito. Então a gente vê que tem sentidos diferentes entre obedecer e sujeitai-vos, né? Ou ser submisso, né? Que na realidade sujeitai-vos e ser submisso tem o mesmo sentido, né? Sim, perfeito. Então a gente vê, o que a gente está aqui, na realidade, abordando nesse versículo, não é a questão a quem, como o versículo está nos mostrando aqui, a quem ser submisso, né? Nesse versículo, né? Mas a questão nós estamos abordando aqui, é a questão entre submissão e obediência, que são duas palavras distintas. Perfeito. Mas é óbvio que na questão espiritual, elas não podem se separar. Elas estão, a palavra seria agregada ou atrelada, atrelada seria a palavra certa, uma à outra. Porque é impossível ser ser sujeito sem ser obediente. Ou seja, o que mostra que é sujeito está através executando a obediência. Perfeito. Mas aqui, vamos por partes. No versículo, a palavra obediência vem primeiro. Correto, irmão Jonas? Correto. Então vamos por partes. O que é ser obediente? O que é obediência? Obediente é óbvio. A pessoa que obedece, ela é obediente, né? Então a primeira palavra a gente já tem mais ou menos uma base. O que é obediência? É uma coisa. Obedecer é cumprir uma ordem, seguir uma instrução, né? Isso é obedecer, é óbvio. Agora, o que é ser submisso? Aparentemente, vou repetir, é a mesma coisa. Só que aí é que tá. Primeira coisa, a obediência, ela pode simplesmente ser o cumprir de uma ordem. Exatamente. Simplesmente o cumprir de uma ordem. Agora, a forma que vai ser feita não interessa, né? Ela não interessa. Exatamente. Um exemplo bem prático. A mãe diz pro filho o seguinte: meu filho, vai lá e arruma a tua cama. Ah, mas tá louco, tem que arrumar a cama. Ele foi, ele resmungou, ele brigou, ele foi bravo, mas ele fez. Ele foi desobediente? Não. Ele obedeceu, né? Ele cumpriu. Mas e agora o que é a submissão? O irmão Rogério, explica para nós a submissão. A submissão, que a Bíblia diz, é a questão de tu, independente da ordem, tu está pronto para obedecer. Perfeito. Claro, segundo, depois nós vamos mais adiante, segundo Deus. Ou seja, tu está sempre pronto para obedecer.
Exatamente. A submissão, agora, para nós separar uma da outra, a submissão, ela envolve sentimento. O que acontece? Aí aquela mesma ordem para alguém que é submisso. Vamos pegar assim um exemplo, ó, um exemplo mais prático ainda. Para quem trabalha assim, vamos fazer uma suposição, trabalha no mercadinho lá, trabalha no caixa. E aí o patrão chega e olha pro chão e diz assim, pô, não tem ninguém, será que tu pode passar uma vassoura? Ah, tá louco? Mas não é minha função, eu trabalho no caixa, né? Deixa pra mim que eu vou fazer, mas depois eu boto na justiça. É o que se diz, né? Agora vamos pegar aí um submisso. Envolve sentimento. O submisso. Lembrando que nesse momento que eu tô falando, não entramos ainda na questão espiritual. Sim, estamos só simplesmente na obediência e submissão. Na prática, né? Mercado vazio, mercadinho pequeno, vazio. Aí o patrão chega lá e diz assim, será que tu pode passar uma vassoura no chão? Aí ele vai olhar pro chão e vai fazer. Vai lá e passa a vassoura. Quando ele termina de passar a vassoura, ele diz assim, mas isso aqui não ficou bem limpo e o mercadinho continua vazio. Quem sabe eu passo um paninho? Né? O sentimento de agradar aquele que tem o poder, né? Porque quando a gente é submisso ou obediente, tem alguém acima de nós, né? Seja a mãe, seja o patrão, seja quem for, tem alguém acima de nós. E o que vai fazer nós ser submissos ou obedientes é o sentimento que envolve aquilo ali. É algo voluntário. Exatamente. Então, veja bem, é possível você ser obediente sem ser submisso. Mas quando você for submisso, você vai ser obediente. Irmão Jonas, quer acrescentar alguma coisa? Irmão, fica à vontade para glória a Deus. É basicamente isso, né? Por exemplo, uma frase que meu pai dizia sempre para nós quando era criança: quem ama, obedece. Então é esse sentimento que tem que estar no coração do cristão. Ele amando a Deus, ele vai obedecer os seus líderes, obedecer aqueles que estão acima dele, como uma autoridade espiritual. E isso serve para tudo, né? E na realidade, no plano, vamos dizer assim, humano, é uma questão bastante complicada, difícil, porque na realidade a sujeição, ela é uma coisa divina. Ela é uma coisa divina, que até que se vai conquistar isso aí uma pessoa quando está realmente na presença de Deus. Ela é uma coisa divina, porque a submissão é algo que tu vai ter que abrir mão. E a pessoa natural, ela não consegue isso. Então, por isso que é um assunto que a gente vai abordar aqui. A questão que a gente vai mostrar aqui, que a questão de obedecer não quer dizer que é submisso. E isso vendo no plano humano, né? Ou seja, na vida secular. A gente vê que, na realidade, não é, porque a submissão é algo espiritual. Perfeito. É algo espiritual. Então, fora do espiritual, o máximo que a pessoa vai conseguir ser é obediente. Obediente. Porque a obediência, ela não garante a disposição. Ela não garante a disposição e a obediência, simplesmente a obediência, ela visa uma recompensa. Mas a submissão não. Amém, glória a Deus. Ela não... Porque tu é submisso porque é algo divino. Perfeito. Vamos aqui... Como adiante nós vamos indo. Pra gente não perder aqui... É um pouco, como é que eu vou dizer assim, não é polêmico, a palavra certa, ele é meio... Complexo. Complexo, exatamente. Para que a gente não perca aqui a linha de raciocínio, vamos saudar os irmãos que estão conosco aqui, nos acompanhando. Diácono Elias, líder da Juventude da Glória, Deus abençoe, meu irmão. Isael Brito, Vitória Schaeffer, Marlisa de Barros, Deus vos abençoe. Marli Alves da Silva, glória a Deus. Duda Rodrigues, Beatriz Ramires, Deus abençoe. Samanta Silva, Miriam
Rampinini, os irmãos me perdoem se eu pronunciar algum sobrenome errado aqui. Paulo Souza, estamos na escuta. Irmão Paulo está em família. Glória a Deus. Irmão Nicolas Yuri, líder da Juventude da Curupaiti, está nos acompanhando. William Lopes, paz, Rafaela e William da Pioneira. Glória a Deus. A próxima é vocês que vão estar aqui. Aleluia. Irmã Verônica Scheffer, Deus abençoe. Família Scheffer está nos acompanhando. Irmão Marcos Munhoz, Deus abençoe. Irmão Jeremias Mendes. Glória Ivonir Rosa, Deus vos abençoe. William Lopes, glória a Deus. Os irmãos já deixaram os likes? Deixe seu like, compartilhe essa programação. Deixe o seu pedido de oração. Faça sua pergunta a respeito do tema obediência ou submissão. Glória a Deus. Os irmãos têm liberdade de interagir conosco nesta live. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos adiante. Efésios 6 e 5. Vamos ler lá, por favor, irmão Jonas, abre para nós. O crente não, porque foi o que o irmão Rogério comentou, o crente não pode ser sujeito por conveniência. O que seria isso na prática? Efésios 6 e 5. Efésios 5, 6 e 5, 6 e 5. 6 e 5. O irmão Jonas pode ler o versículo? Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Glória a Deus. Aqui está dizendo para quem? Para os servos. Servos, então está mostrando que é para pessoas cristãs, né? Pessoa cristã, como a gente está falando no secular, assim, no humano, pessoas vamos dizer assim, normais, da sociedade, ou que não estão inseridos no evangelho, eles vão ser apenas obedientes. Mas aqui o que está dizendo a palavra aqui? Aqui está falando por servos, aqueles que são cristãos. Sim, um cristão que exerce um trabalho secular. Um cristão que é subordinado. Sim. Exato, né? Que é subordinado ao seu patrão. O que está dizendo? Que é para obedecer o seu patrão como? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Pá. Entendeu? Como o Senhor. Ele não está obedecendo por conveniência. Sim. Por conveniência. Ou seja, pelo porque é remunerado. Não pode ter apenas esse sentimento, essa visão. Ele tem que ele obedecer como se fosse para o Senhor. Ainda está dizendo assim, ó, na sinceridade do vosso coração. Né? Porque eu posso lá agradar o meu Senhor, o meu patrão, no caso, traduzindo para os nossos dias a palavra, né? E apenas para agradar ele. Para agradar, porque serviço. Eu tenho um bom salário, porque eu ali sou beneficiado, enfim. Quem sabe eu estou pensando numa promoção. Aleluia. Mas está dizendo que isso tem que ser uma sinceridade ainda. Olha que coisa profunda esse negócio da obediência. Daí essa obediência aqui já é uma obediência com submissão. Com submissão. É uma obediência com submissão. Imagina a mesma sinceridade que a gente tem com Cristo em servir a Jesus, a gente tem que ter com o nosso patrão. E aí que muitas vezes, isso aqui é um termômetro, muitas vezes para nós no trabalho, sim, que mostra que realmente a nossa sinceridade não está perfeita para com Deus. Né? É verdade. Né? Interessante, irmão Júnior. Tu viu aqui que essa obediência, essa submissão, ela sempre vai chegar a Deus por meio dos homens? Por meio dos homens, essa obediência, ela vai chegar a Deus. Ou seja, ela vai ser aferida, essa obediência,
ou essa submissão, né? Ela vai ser aferida através dos homens, vai ser a régua de medir, entendeu? Através dos homens. Nessa questão, até nós vamos entrar mais, né? Numa questão horizontal. Mas isso aqui é profundo. Então, quando nós honramos aos nossos senhores, é como se estivéssemos honrando a Deus. É uma submissão a Deus, mas pelo meio horizontal. É profundo isso aqui, a gente começa a falar aqui, vai desenrolando. Então, através dessa atitude de submissão ao patrão, a gente vai estar obedecendo indiretamente a Deus. Indiretamente a Deus. Glória a Deus. Então, vê que... Eu sempre costumo falar isso. Tudo que a gente faz, o crente, irmão, ele se move no material ou no físico, mas sempre por uma ação espiritual. Até nós se mover fisicamente parece que é algo só físico. Mas isso aqui, tu vê que tudo tem um fundo espiritual. Olha que coisa tremenda, irmão. Tava pensando aqui. Você tem noção de quantas coisas, quantas bênçãos a gente perde por não ser submisso? Por não ser submisso a homens. Não só a Deus. A gente pensa que, eu sou submisso às coisas de Deus e vou ser abençoado. Não, a gente perde por não se submeter muitas vezes ao nosso patrão. Porque aqui é uma ordem de Deus. Exatamente. Se é Deus que mandou tu obedecer teu patrão, tu não obedece teu patrão, Não tá obedecendo a Deus. Tu não está sendo submisso a Deus. E o mesmo serve para com os pais, por exemplo. Os jovens que não obedecem os seus pais não tem como eles agradar a Deus. Não tem, isso aqui, irmãos, é uma coisa assim que... Como é que nós vamos dizer? Essa questão da submissão, irmão, é uma coisa muito profunda. É muito profunda. Sim. É uma coisa de extrema relevância espiritual. É um princípio para a vida cristã. É um princípio. É um princípio. Nós vamos ver mais adiante com os versículos que a gente anotou e o que Deus tem nos dado aqui, né, na questão, voltando, né, o mundo espiritual. Vamos mais adiante. Amém. Vamos louvar a Deus com hino, então? E aí logo mais a gente volta falando no tema. Glória a Deus. Aleluia. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com hino. Mas antes eu quero justificar o porquê estou sem máscara. Já contraí o vírus e estamos vacinados. Então não estamos em desobediência. Aleluia. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. Mas Jesus falou:
você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz do mestre ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele ouviu falar de um certo nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. Mas Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz do mestre ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Ele ainda faz milagres, ele ainda faz milagres, ele ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres, ele ainda faz milagres, ele ainda faz milagres, ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer milagres. Aleluia. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que... Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui ler mais alguns comentários. Irmão Gustavo Vidal, irmã Jacira Vidal também estava conosco. Fernanda Armendariz, paz, oração e união. Criciúma, Santa Catarina, Deus abençoe. Irmã Marinês Scheffer, Deus abençoe. Irmão Daniel Souza, glória a Deus. Os irmãos da Pioneira estão nos acompanhando. Aleluia. Continuamos ao tema, e você que não deixou seu like, faça isso agora. Compartilhe a programação, deixe o seu joinha, para que vidas venham a ser alcançadas através desta programação. Então, continuando no tema, em quais esferas está a submissão?
Bom, nós podemos, assim, nesse estudo que a gente fez aqui, a gente vê a submissão em, vamos dizer assim, em 3 esferas. A divina, vamos anotar aí para nós não se perder. A divina, certo? Divina, a eclesiástica, né, que foi o tema que a gente leu, e também nesse horizontal, que é aos homens. Seria esfera humana. Humana. E é interessante que na esfera humana, exatamente. Tá, agora eu tô humana. E é interessante que na esfera humana, olha só, irmão Júnior, que interessante. Na esfera humana, ela atinge tanto o ímpio, como nós estamos aqui falando na questão de senhores, né, ou de patrões, ou quem sabe até dentro de uma hierarquia militar, né? E também na questão de irmão para irmão. Agora vamos ver na esfera divina. Vamos ver na esfera divina, que além de nós obedecer na esfera divina, ela vai nos trazer um grande reflexo no mundo espiritual. Assim como na esfera horizontal, na parte em que a gente falou de patrão. Porque olha só, eu tenho mais um versículo aqui na esfera horizontal. Vamos ler aqui Colossenses 3. Colossenses 3. E veja bem, irmão, parece que a gente sendo uma pessoa sujeita ao patrão, parece assim que qual é que vai ser a tua recompensa? O que parece que vai ser, assim, humanamente falando? Humanamente, talvez uma promoção. Não, a princípio tu tá garantindo teu salário. Sim. Isso aí vendo assim humanamente. Claro, e quem sabe tu tem uma oportunidade de crescer, de receber uma promoção, quem sabe galgar algum cargo melhor dentro da empresa. Mas agora a gente lendo aqui em Colossenses 3, então parece que esse resultado é só nesse plano terreno, né? Na esfera humana, no humana, caso. Parece que só. Mas olha o que diz Colossenses 3, versículo 22. Pode ler para nós, irmão Jonas? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tá, ó, a minha versão. Qual é que é a tua aí? É a revista atualizada. Olha como é que está na minha. Talvez a tua esteja diferente. Vamos ler as 3 para nós ver. Ó. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ó, essa é a visão do crente. Olha só, ele está olhando o patrão, ele está fazendo por quê? Por causa do testemunho. Ele está olhando para o patrão, mas vendo que ele está fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Como é que está a versão tua mesmo? É 22, 3:22. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Acho que é a mesma versão tua. Isso. Aí eu entendo da seguinte forma, não fazendo somente quando está sendo visto. Aí a gente vê a intenção, né? Tu tá lendo 22, na realidade eu li foi o 23, mas tudo bem. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Tá, agora, olha só, qual é que é? Ele tá fazendo como se fosse para o Senhor, mas a ideia a gente pensa o quê? A recompensa é o salário, como a gente já falou, é uma promoção, uma simpatia, ó, aqui eu tô bem porque eu obedeço, nunca vou me incomodar. Mas olha onde é que está a recompensa, leu 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha aí. Aleluia. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, na realidade, irmão, a nossa recompensa ela é dupla. É certo. A Bíblia diz assim, ó, se acaso fizer bens, alguém atentará mal contra vós?
Não, se nós fizermos o bem, não. Mas não é só isso. Nós temos, como a gente falou no outro versículo, isso aqui atinge na esfera espiritual. Perfeito. Então aqui encerramos aqui. Vamos lá agora na questão da sujeição divina, que é a vertical. Então agora nós vamos para vertical, mas é na sujeição divina. Lê para nós aí, irmão Jonas, faz favor. Tiago 4:7. Esse versículo aqui é interessante, irmão. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, parece que a gente leu tantas vezes, né? E parece algo assim tão... não percebe muito mais. Quando tu vai estudar um tema, como nós estamos estudando a respeito da sujeição e obediência, então a gente vê que a coisa é muito profunda, a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, Tiago. O que nos dá resistência contra o diabo? A sujeição. Perfeito. A submissão. Nos dá, olha bem, então aqui tem um reflexo na questão de poder espiritual. Nós já falamos aqui sobre a autoridade espiritual. Só na questão do cristão estar obedecendo ao Senhor, ele tem resistência. Ou seja, ele tem uma força. O que é uma resistência? É algo que tem força, é algo que não se rompe, né? Uma resistência. Algo que não se rompe, que não cede. Então, veja bem, quanto mais tu te submeter a Deus, mais uma resistência, mais vai fortalecendo a tua resistência espiritual, ou quem sabe muito mais se nós formos estudarmos na questão de uma resistência contra Satanás, né? Não é isso que nós estamos vendo. Mas olha bem, quanto mais te sujeita a Deus, mais resistência tu tem contra o diabo, tanto é que ele vai... O que vai acontecer? Que ele vai fugir. Sim, exatamente. Ele vai fugir. O que a gente entende isso aí? Que tu recebe, assim, um poder, uma couraça, vamos dizer assim, vai ficando blindado com a glória de Deus, com o poder de Deus. Não dá nem pra gente imaginar o que é essa resistência que tu recebe da parte de Deus por estar sujeito a ele, que o diabo foge. Ele não está fugindo por causa da pessoa. Ele está fugindo por causa da resistência ou dessa glória. Eu não sei o que é essa resistência, não tive ainda uma revelação. Imagina, deve ser a glória de Deus em volta da pessoa, que Satanás não consegue resistir isso aí. Não consegue ficar muito próximo, que é algo que... Sim. O cristão, ele recebe autoridade ao se sujeitar a Deus. De tal... com certeza. E essa autoridade está dizendo que é uma resistência, né? Exatamente. Poder para sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo. Dá poder para resistir ao diabo. Então veja o quão importante é a questão da sujeição. Glória a Deus. Mas agora a pergunta é a seguinte... Vamos na questão profissional, para que a gente esclareça bem para quem está nos assistindo. Vamos. E se o meu, vou dizer assim, supervisor, ou meu líder, ou meu patrão, estiver me pedindo para que eu tome decisões, para que eu faça algo errado, até qual é o divisor de águas dessa submissão? Não, eu vou até aqui eu não vou, porque existe, principalmente no âmbito profissional... muitas vezes a pessoa toma decisões erradas. Talvez algum caso de corrupção. E sim, aí, até quando eu devo ser submisso? Tá, mas ele está pedindo para que eu... Não, eu preciso ser submisso. Qual é o ponto? O ponto? Tu falou em caso de corrupção, é um exemplo bem bom. Ele vai ter, eu vou ser submisso em duas partes. Aonde... Que haja uma harmonia entre a lei e a lei terrena e a lei de Deus. Aonde estiver em harmonia, porque eu não vou... Quem sabe numa empresa lá tem um encarregado, eu sou submisso a ele. Hoje eu quero que tu
tu tira isso aqui para mim, saia com isso aqui para mim. Algo ilegal, vamos dizer assim. Leva isso aqui para mim aí na tua bolsa, um exemplo assim. Daí ele não vai fazer, porque ele vai estar infringindo tanto a lei humana quanto a lei de Deus, que não se deve roubar. Não é verdade? Quando há essa harmonia. Claro que ainda a lei de Deus, ela é soberana. Ela prevalece muito mais, mesmo que ainda não venha ferir a lei terrena, mas a lei de Deus prevalece. Vamos pegar um exemplo, nós que somos cristãos, né? Vamos pegar um exemplo, lá na minha empresa, daqui a um pouco, trabalho lá, daqui a um pouco vai surgir um campeonato lá. Sempre tem aquela parte nas empresas, agora me fugiu o nome, a parte ali de recreação, não sei se é bem isso, sei lá, uma quadra esportiva, alguma coisa. Vamos lá jogar um futebol. Aí eu vou lá jogar ou não? Não, porque aquilo ali também está fora da minha função de trabalho. Agora, dentro da função de trabalho, eu fiz um contrato, eu sei o que tem que exercer, eu tenho que produzir isso, eu tenho, dependendo da função, né? Tu é motorista, né? O outro lá trabalha na fábrica lá que, sei lá, que produz cadeira, alguma coisa assim. Eu estou dentro da minha função. Fora da minha função, se for algo que vá ferir a palavra de Deus, né, ferir a lei, eu não vou fazer. Aí não tem por que eu ser submisso. Eu tenho que ser submisso e obedecer tudo segundo Deus. Porque o que diz ali? Fazendo para Deus. Nós lemos versículo nessa questão aí, como é que nós falamos aqui? Humana, né? Nesse plano horizontal. Agora, quando fere a palavra de Deus, não. E nenhuma. Tem que ser segundo lege, né? Contra a lege, não. Perfeito. Não sei se eu consegui esclarecer bem, deu para entender? Para mim, sim. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Você pode comentar aqui no chat. Irmão Daniel Rodrigues, boa noite, irmãos. Faço o pedido de oração em favor do meu irmão José Renato Madeira Rodrigues, pela cura e libertação dele, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e Deus vai fazer milagre. Aleluia. Nicolas Yuri exorta os servos que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Tito 2:9. Perfeito. Irmã Vitória Oliveira, paz do Senhor, Tubarão, Santa Catarina. Louvado seja o nome do Senhor. Gessé Santana, me lembro que fui convocado pela empresa para ser testemunha a favor da empresa. A empresa me convocou para mentir e fui contra. Meu irmão, esse exemplo é ótimo. Exemplo ótimo. Irmão, eu vou falar, esse exemplo é perfeito. No teu caso, meu irmão, foi na questão da empresa, mas o que mais acontece é as pessoas chamando para mentir. Uma coisa, agora, usando esse exemplo, vamos pegar aqui um gancho. Isso é muito o que bom. Mais acontece e olha só o que acontece. E também vice-versa também, né? Meus irmãos, vamos supor assim, você foi contratado, certo? Assinou um contrato e lá foi dito tudo que você fazia, que você iria fazer. E aí daqui a pouco você sabe o que assinou o contrato, foi contratado para fazer aquilo, amém. Quando você chega ali, é demitido ou vai trocar de empresa, quer sair, vai lá e põe na justiça, você não está certo. Ainda que seja desvio de função. Porque se foi feito um contrato e estava ou talvez o teu patrão te contratou e disse, olha, a gente faz assim, 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 e tu aceitou aquilo ali, tu aceitou, tu tá de acordo. Mesmo que não tivesse no papel, mesmo porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Exatamente. Por que aceitou? Exatamente. A gente, muitas vezes acontece... Mesmo que tu tenha um respaldo da lei, mas a tua palavra, ela vale mais. Exatamente. Olhando pela Bíblia, porque é de sim, sim, não, não. E aí a gente vê assim, ó, misericórdia, mas muitos cristãos querendo tirar vantagem. Não, mas é desvio de função, vou deixar assim, vou fazendo. Aí tira foto. Não, tira foto, deu fazendo. E aí vai lá, mas tu estava de acordo, meu irmão. Tu concordou com aquilo ali. E aí faz o quê? Vai mentir e ainda vai chamar outra pessoa para mentir. Né? E quantos crentes também vão de testemunha numa situação que estava de acordo, né?
Isso não é certo. Isso, ainda que você esteja sendo submisso, primeiro, a Bíblia é clara quanto a isso e Deus conhece a intenção do nosso coração. É complicado. Né? Deus conhece a intenção do nosso coração. Mas vamos adiante. Aqui, irmão Nicolas Yuri. Eu saí de um escritório trabalhista no qual trabalhava porque me pediam para mentir. Falar que havia irregularidades na empresa e que foram indicados, sendo que nunca haviam sido indicados, e entre outras. O irmão Nicolas já havia me comentado uma situação dessa. No caso, essa situação. Pediam para eu falar uma média de valores que não se cumpriam e não usava dos métodos que passavam para essa maneira. Fechava menos contratos mensais, ganhava menos comissões, mas optei em sair. Tá certo. Opte sempre por andar em conformidade com a palavra de Deus. Segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E eu tenho certeza que se ainda não aconteceu, Deus vai honrar vocês por isso. Porque o tempo não é nosso, né? Não é que o tempo é de Deus. Aqui diz que a recompensa vai ser do Senhor, né? Exatamente. Na submissão claro, na verdade, né? Glória a Deus. Vamos adiante? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito, então. No livro de Tito, capítulo 3. Três, 1 e 2. Lembrar-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Aqui, ó. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aí o que está nos dizendo? Está falando aqui também do que nós iniciamos falando. Talvez a pessoa obedece, mas murmura, é faccioso, está fazendo, mas está combinando com outra pessoa ali, isso aqui não está certo, vamos lá reclamar, vamos derrubar o fulano. Isso não é uma posição de um servo de Deus, isso não é uma posição de alguém que se submete à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é o contrário disso. Se a Bíblia diz que a gente deve se sujeitar aos nossos senhores, a gente deve se não está ferindo a palavra de Deus, não importa. Tu aceitou aquela posição dentro da tua empresa, tu tem que fazer, e fazer como se estivesse fazendo para Deus. E é interessante, nós estamos aqui agora na sujeição, no plano... Horizontal ou vertical? Está no vertical. Agora, irmão, a sujeição no plano horizontal, que na realidade pega duas partes, que é pega também a eclesiástica, que também é no plano horizontal. A eclesiástica, tá, mas vamos um pouquinho no plano horizontal, que também é humano, né? Veja bem, a sujeição tem que ser até no mesmo nível. Até no mesmo nível. Não apenas, nós estamos falando aqui em patrão, ele está, assim, humanamente falando, ele está numa posição maior que a nossa, né? No humano. Agora tu vê bem, e tu também tem que sujeitar até aqueles, agora dentro da igreja, tem que sujeitar até aquele que está no mesmo nível. Quer ver uma coisa? Abre aí Efésios 5:21. Oh, aleluia! Tá. As horas estão passando. Estão indo. Mas vamos conseguir. O que diz aí? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está falando em posição? Não. Está falando todos no mesmo nível. No mesmo nível. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Vê que Deus está em tudo, irmãos. Tu viu que em todas as sujeições ela é num plano espiritual, mesmo a gente falando aqui humano, falando na questão de servo e senhor. Irmão Rogério, tu vê que ela sempre pega ela é espiritual, por isso a sujeição ela é espiritual.
Tem uma explicação básica na prática desse versículo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Prática. Vou pegar uma prática bem. O irmão Jonas, tu é auxiliar, cooperador, membro? Sou membro. Servo? Servo. Tu tira a portaria? Tiro. O que eu sou? Na eclesia, Evangelista. Sou evangelista. Agora o irmão Jonas, quando eu passo por ele na porta ou na função que ele está, eu tenho que me sujeitar a ele ou não? Ah, perfeito. Não, é o evangelista, né? Daí ele diz assim, ó, irmão, ele tá lá cuidando do carro na rua, irmão, não pode botar o carro aqui, bom ir lá. Que os porteiros também fazem isso, né? Às vezes ficam lá. E aí, não, irmão, não pode pôr aí, o irmão estacionar. Não, lá é muito longe, eu vou estacionar aqui. Não, irmão, mas põe lá. Não, irmão, eu vou obedecer esse rapaz aí, eu sou um evangelista. Eu me sujeitei a ele. Não, de jeito nenhum. Não. E nem a Deus. Mas eu tô cortado, né? Eu tô cortado. O diabo já vai ficar do meu lado. Aquele dia ele vai comigo para casa. Não é verdade? Então, na prática, assim, né? Na prática. Não, e perfeita a colocação. Então, veja bem, nessa questão aí, mano, caiu tudo. Caiu a posição dentro da igreja, o cargo eclesiástico, enfim, né, de liderança, seja o que for, agora eu tô sujeito. Nós estamos lá trabalhando na construção da igreja lá. E aí ele pode estar no comando lá da obra, lá da reforma. Quem é que está no comando? Eu que tenho que estar no comando, sou um evangelista? Não, é aquele que, sei lá por que foi designado naquela. Eu vou me sujeitar a ele. Não, e outras coisas mais, não é só nesse exemplo. Eu tenho que estar sempre sujeito. Perfeito, perfeito. Porque isso aí é no quê? O que faz com que sejamos sujeitos uns aos outros? É no temor do Senhor. Aqui vamos... algo que nós não falamos, mas vamos falar aqui. Vamos. Ao vivo? Ao vivo, ó. Aqui, ó. E a submissão da esposa? É uma coisa diferente. Não, mas eu tenho assim, ó. Quer ver, ó? Tem uma explicação aí? Não. É a pergunta que eu vou fazer. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque daí já é uma coisa de casal. E aí, então, o nosso objetivo era simplesmente obediência ou submissão. Sim. Mas dentro do contexto que nós estamos colocando a submissão, eu quero exemplificar algo. Exemplo. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido, se sujeitar a ele. Sim. Inclusive, a Bíblia diz que no silêncio ela ganha se ele for descrente. Se ele for descrente, ela, né, permanece ali. Aí a pergunta é a seguinte: se o camarada pega e diz assim, ó, bom, a submissão, ainda que ele seja descrente, é no Senhor, certo? Certo, no Senhor. Aí, mas a esposa, ela se posiciona como submissa. Vamos colocar aqui uma esposa 100% submissa, que é difícil, né? 100% submissa. Eu digo quando o camarada é descrente. É difícil a esposa se sujeitar 100%. Mas suponhamos que seja. Aí o telefone toca. Tocou o telefone, a esposa atendeu. O fulano de tal. Se for pra mim, diz que eu não tô. Ele tá dizendo pra ela mentir. Qual é a posição dela? Não, ela vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ela está desobedecendo a palavra de Deus. Ela está mentindo. Está mentindo. Por que diz ser submisso no Senhor? Toda submissão é em Deus, irmão. Indiretamente, sempre a submissão é em Deus. Por que eu dei esse exemplo, irmãos? Por que eu dei esse exemplo? Agora eu vou explicar. Para ver onde a gente peca. De modo geral, a gente peca em coisas simples. A gente faz, quer ver, vamos supor assim, ó, uma criança, tá a mãe e o filho em casa, a mãe tá deitada. Mãe, estão chamando ali. Diz que eu não tô. Né? Ela tá pecando e ela tá fazendo a criança, vamos supor, a criança, ela
né? Isso aí foi falado, tá ensinando a criança a mentir. A mentir. E aí, olha só, a criança é submissa, né? Vamos supor aí um jovem que tem um entendimento, tá assistindo essa live agora. É submissão, ele tá aprendendo. Bah, eu já sei que é submissa. Aí daqui a pouco, ó, a vizinha tá chamando, a mãe mandou dizer que não tá. Vai, já entregou. Mas vê que a gente peca em pouca... assim, é coisa simples, que a gente nem dá bola, né? Aí vem a vigilância, a questão de uma busca por Deus, porque dependendo da situação, a pessoa até cede, meu. Se ela não tiver... Aí a questão tá cheia do Espírito Santo. É o que eu digo, sabe? A nossa vida, ela é 100% espiritual. E por pouquinho a gente pode perder a conexão com Deus. Pouquinho. Agora uma coisa... O submisso, a pessoa submissa, como que a gente chama o que está acima? Seria o submisso e o senhor, certo? A pessoa que se sujeita, ela tem intimidade com o seu senhor. Exato. Sabe? Quando ela ama, quando ela faz, não, eu vou fazer para agradar ele porque ele merece, sabe? Ela tem intimidade com ele. Mas a pessoa que faz de qualquer jeito, simples, ela não consegue ter aquela proximidade porque ela, né? Aí é que tá. A nossa questão aqui, a submissão que a gente fala espiritual, quando nós nos submetemos uns aos outros, nós estamos nos submetendo a Deus. Quando nós tratamos de igual modo os nossos irmãos e nos submetemos, que dirá a Deus, correto? Então, a gente consegue ter uma proximidade com Deus. E cada vez mais. A submissão também, ela tem um quê de humildade. A pessoa que é submissa, ela é humilde. Exatamente, nós vamos encerrar com a palavra que o irmão Jonas estava comentando. Então, vou deixar para vocês. Temos mais 4 minutos. E aí, depois, os últimos 2 a gente deixa para oração. Infelizmente, passou muito rápido. Queria ter mais tempo. Qual é que é vamos dizer, o cerne da submissão? Qual é que é? O núcleo, Jesus Cristo. Porque em tudo Jesus, ele se submeteu, ele foi servo. E ele deixou esse exemplo para nós. Porque assim como Jesus serviu, assim como o exemplo maior de submissão foi ele se entregar por nós na cruz do Calvário. Sim, e é exatamente isso aqui. O ponto para a pessoa conseguir é a chamada que ele fez. Se alguém quiser vir... Após mim. O que ele tem que fazer? Negue-se mesmo, toma sua cruz. E siga-me. Siga o que... Qual é o exemplo que ele tem que seguir? Filipenses 2, né? Filipenses 3. Agora não, acho que é 2, né? Que ele foi submisso, né? Que ele tomou a forma de homem, tomou só a forma... de servo e foi submisso, foi obediente, né? Que é a submissão até a morte de cruz. Aleluia. Então veja, o ponto todo, irmão, é negar a si mesmo, porque na realidade ninguém consegue ser submisso se não negar a si mesmo, porque na carne. Não, o homem natural ele não consegue, irmão. Ele não consegue negar a si mesmo, porque o negar a si mesmo é algo espiritual. Então, se ele não estiver mortificando a sua carne, não estiver a palavra de Deus nele, ele vivendo a palavra de Deus, colocando em prática, ele não consegue. O negar a si mesmo, ou seja, o ser submisso, é uma luta constante, que tu vai adquirindo com Deus, no temor de Deus, né? E Deus vai mudando teu sentimento e Deus vai te ajudando para te conseguir. E a gente tem que querer isso, né? Tem que buscar isso. Tem que querer, irmão. Essa é a realidade. A gente tem que querer ser, tem que querer mudar, tem que lutar por isso. Lutar, porque... E isso aí isso aí é algo divino e é vamos dizer, uma conquista, não é bem essa palavra, mas é uma graça. Na realidade é essa palavra, essa é uma graça, uma graça que tu consegue em Deus. Amém? Glória Aleluia. A Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco até agora.
Agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam, que deixaram seu like. Os que esqueceram, eu quero lembrar que ainda dá tempo. Nós temos alguns minutinhos. Vamos estar orando agora. Temos alguns pedidos de oração. Deixa o seu pedido de oração aqui. Deixa eu só ver o nome do irmão aqui. Vamos orar por José Renato, por cura e libertação. Tem mais alguns pedidos aqui, deixa eu ver. Princípios são esses. Vamos estar orando então. O irmão Tiago Endrigo esteve conosco aqui também, glória a Deus. Irmã Dinamar, Deus abençoe. Jennifer Oliveira, Litoral Norte, Área Torres, Deus abençoe. Agradeço a todos os irmãos, Esther Escola, que nos acompanharam até aqui. Agora nós estaremos orando. Aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Aleluia. Agora é colocar em prática, né? A partir de amanhã, vamos dormir essa noite. E antes de dormir, vamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Para que se até ontem, ou melhor, até hoje, às 11h44, nós não éramos submissos, a partir de amanhã queremos acordar diferentes. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de poder estar na Tua presença e de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, neste momento pela vida dos nossos irmãos que pediram oração. José Renato aqui, ó Pai, pedindo oração por cura e libertação. Eu clamo a Ti também, Senhor, pela família, ó Pai, do evangelista irmão Alberto, Senhor, que está passando, ó Deus, por momentos difíceis de enfermidade, ó Pai. O Senhor tem poder para curar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem poder, ó Pai. Cura, liberta, ó Deus. E, Pai, eu te peço que nós venhamos, ó Deus, praticar esta palavra que aprendemos, que nós venhamos, ó Deus, ter um espírito de submissão, ó Pai, conforme a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de sono, ó Deus, e um dia abençoado amanhã, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Aleluia.